Bom dia a todos. Jesus nos abençoe. Eu fico muito feliz de estar com vocês aqui, em especial com todos esses amigos. Cláudio, o time do Cláudio, que me falava ali da sua timidez, para falar e perante o vídeo, né? E eu dizia, não, Cláudio, mas você fala muito bem, você é direto, você é objetivo. E é verdade, Cláudio dizia, Oscar, eu vou falar do geral e vou deixar essa tarefa pequenininha para você e para Flávio, que vão, então, pormenorizar o sermão, trazer os detalhes, aquilo que eu falei de um contexto geral, e você vai trazer alguma coisa mais especificamente. E eu queria agradecer à casa por esse convite de nós falarmos um pouquinho sobre o sermão, né? Este tratado especialíssimo, né, de Jesus para a humanidade. E eu me recordo que uma das primeiras palestras assim, que eu fiz há muitos anos, mais de 20 anos, acho que uns 25 anos, foi exatamente sobre o sermão. Eu encontrei uma pessoa numa feira espírita, ela disse, Oscar, você é palestrante? Eu falo um pouco lá na casa que eu frequento e tal. Se não, você vai fazer uma palestra lá pra gente. Eu falei, rapaz, eu não sou muito de falar assim, não, mas você vai falar, o tema é fácil. É mesmo, é o sermão da montanha. Então, vocês já viram que eu já estou com o sermão há muito tempo. E não há como não estar com o sermão, porque, na verdade, eu recebi este benefício de começar exatamente na doutrina espírita pelo sermão, porque eu não tive uma formação católica, né? Então, meus pais não eram católicos, enfim, eu não tive uma formação religiosa. A minha formação religiosa vem com o espiritismo. Muito embora eu já tenha sido católico e outras tantas crenças em outras vidas. Então ficou muito fácil para mim, de certo modo, compreender um pouco mais o sermão, assim, nada contra a visão católica, mas sem aqueles aspectos mais do catolicismo, porque eu ingressei já com a proposta espírita, né? Então eu já fui educado, por assim dizer, sobre essa perspectiva espírita, com todas essas observações que o espiritismo traz, né? Então, para mim, o sermão, ele é esse tratado muito especial, é uma espécie de roteiro de harmonização das forças do espírito, né? Então, eu vejo muito o sermão assim, por esse ângulo, já que o espírito, como ele é apresentado pela doutrina espírita, é este conjunto de forças, né? O espírito, se você for no livro dos espíritos, o espírito é o princípio inteligente do universo. Está em todo ponto, em todo canto, se manifesta em todos os orbes, por assim dizer, né? Então, o espírito sopra onde quer, ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. O universo é a casa do Espírito, né? Jesus aí anuncia a nossa cidadania universal. Então o Espiritismo vem trazer isso, então é esse conjunto. Então, se nós observarmos o sermão, Jesus ali, ele valida o que os Espíritos disseram, dizendo que ele é o guia. Olha, Jesus é o guia, ele é o guia da humanidade terrestre. Então ele é o guia, né? Então, o guia é aquele que indica para onde devemos rumar. Aí ele diz, no próprio sermão, buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essas coisas eram as coisas que ele estava se referindo no sermão. Olha, todas essas coisas, se você efetivamente estabelecer, empreender esta busca do reino, e aí o reino é este estado íntimo, profundo, básico, essencial, primacial de Deus em nós, porque ele responde a Pedro, mas Pedro, o reino dos céus está dentro de vós. Porque Pedro estava realmente muito agoniado, né? Desesperado. Porque Jesus fala o dia inteiro sobre o reino, mas que reino? É um lugar?
O reino é o quê? Um território? É o céu? É o inferno para onde as pessoas vão se deslocar? Então o reino não é um lugar, o reino é um estado da alma, é um estado consciencial, em que o espírito vai realizando o seu processo de conquista. Né? Ele vai se apropriando do reino. E, obviamente, Jesus vai contando as historinhas, que são as parábolas, para explicar o que é o reino. Porque o reino, você não pega o reino, você não capta o reino, você não percebe o reino, você não se apropria do reino a um só golpe. Não tem como, porque o reino é imensidade. Não tem como você chegar à imensidade de um só movimento. Então, o que é que Jesus faz? Fraciona o reino. O reino dos céus é semelhante a um rei que queria dar uma festa. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma, põe em 3 medidas de farinha até tudo ficar levedado. O reino dos céus é semelhante ao pai de família. O reino dos céus, porque ele vai traduzindo essa caminhada para o reino. Então, o sermão e as bem-aventuranças, nós vamos percebendo essa primeira etapa do sermão, né, quando ele vai explicando como nós vamos chegar ao reino. Mas antes de qualquer coisa, ele diz o quê? Felizes os que agem assim. Felizes os que agem assim. Porque não há ninguém que não queira ser feliz. Mesmo que inconscientemente. Muito embora eu diga isto, aquilo, não quero, seja uma pessoa difícil, uma pessoa complicada, alguém ácido, alguém... Mas no campo de profundidade, na verdade, eu quero mesmo ser feliz. Então eu vou realizando determinadas movimentações equivocadas, porque fui conduzido a pensar que a felicidade está exatamente na posse de coisas. Notem o guia, né? Ele é o guia porque ele dá o norte. E ele é o modelo porque após o discurso, a que você se referiu, que é o grande discurso, ele vive o discurso. Olhe como muda tudo. Com a coisa, Cláudio vir aqui, fazer uma palestra, que não deixa de ser um discurso, eu fazer um discurso, Flávio vir e fazer o discurso, mas nós vamos embora, vocês vão ficar comendo comida sertaneja. Mas nós somos convidados também, né, Cláudio? A comida sertaneja. Mas nós vamos embora. Mas Jesus, após o discurso, vive o discurso. Olha o educador. O grande educador, ele vive. Tanto que no próprio sermão ele diz, nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino. Mas somente aquele que fizer a vontade do meu Pai. E fazer a vontade é agir, é atuar, é vivenciar esta vontade, que se torna para todos nós a grande busca. A grande busca que nós temos que fazer é conhecer a vontade do Pai. Então, Jesus, ele começa toda esta elucidação, porque o sermão é uma poesia. Cláudio aqui narrou o sermão todo, praticamente, né? Mas de uma forma poética. Eu me vi no sermão, né? Teve momentos, Cláudio, que você falava as árvores, eu achava que eu estava na serra, eu estou na montanha. Porque a vivência, né, que ele empreendeu na sua fala. Né? Ele transmitiu aquilo que estava no seu pensamento e na sua emoção. Então, quando Jesus ele vai propor o sermão, isso lá no meio, como Cláudio vem seguindo uma sequência exata do sermão, ele vai dizer assim, sede perfeitos como perfeito é vosso Pai Celestial. Para mim, isso aí é um ponto especial do sermão.
Porque nesse momento Jesus ele rompe com algo que era muito, vamos dizer assim, dogmático até então na humanidade. Que era assim, Deus está fora de mim, né? Era o Deus transcendente lá do Velho Testamento, e ele traz um Deus para dentro de nós também. Então Deus está em nós. Olha, isso pode parecer pouca coisa, mas normalmente quando oramos, nós oramos para fora. Que não está errado, mas ele no próprio sermão, como o Cláudio se referiu, propõe que oremos em nós. Oremos no coração. Oremos no coração, né? Então, ele diz, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. E aí, uma vez, me deram essa tarefa de fazer uma palestra há muitos anos sobre isto, sobre essa passagem específica do sermão, esse fragmento. Sede perfeitos. Eu digo, não, o cara não podia fazer isso comigo. Mas ele me deu isso. E aí eu fiquei elaborando um roteiro. Fiquei pensando, né, colocava algumas coisas no papel. Mas como é que eu vou dizer isso? E dizer as outras coisas. Aí, meus roteiros eu faço sempre muito tarde da noite. Todo mundo em casa dormindo e tal. Aí me veio aquela coisa assim, né? Os amigos espirituais, meu amigo, você está complicando. Não complique. Facilite. Seja simples. Ser perfeito como Deus é perfeito. Como Deus é perfeito? Deus é perfeito amando. Mas é só isso. Não complique, não há complicação, apenas ame. Esta é a orientação, porque a ação de amar é a ação de incluir todos, tudo, todas as coisas. Inclusive, é a ação de você realizar o processo de consolidação em você mesmo. Só o amor pode unir aquilo que está dividido. Lembra? Toda casa dividida, todo reino dividido contra si mesmo não sobreviverá. Jesus, quando ele se refere a isso, né? Então, como eu posso fazer o processo de unir o que está partido? Casa que ele se refere é o próprio campo íntimo do indivíduo, amando. Então essa é a grande movimentação nossa, amar como Deus nos ama. E aí, essa tarefa especial, de em todos os instantes da vida, em especial nesses momentos de transição, no momento de transição que eu digo, é no momento agudo da transição. Porque esse momento é o momento agudo da transição. Porque a transição já vem de muito tempo. Nós já estamos na transição há muito tempo. Mas essa etapa é uma etapa aguda. É a etapa daqueles que vão ficar e dos que não vão ficar. Quando eu digo ficar, no planeta. Porque serão lançados fora, né? Mas esse lançado fora aí não é com maldade, não. É porque não há mais campo vibratório para eles ficarem. Não que no futuro, após eles realizarem, eles que eu digo, eu estou me excluindo, mas está sendo bonzinho comigo, né? Porque eu posso estar no grupo dos que vão sair, mas eles no sentido de todos que não estão se harmonizando com esta proposta geral. Com esta proposta geral, que está no sermão. Então, nesse momento agudo, é necessário que nós realizemos o primeiro movimento do sermão. Olha bem, primeiro movimento do sermão, que para mim é o mais significativo de todos, porque sem esse movimento inicial, nós, primeiro, não compreenderemos o sermão e não viveremos o sermão. Por isso que Jesus abre o sermão com uma mensagem para o intelecto. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, na tradução de Humberto Holder, né? Pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus.
Vamos parar aí. Isto aqui, olha, nós precisaríamos de uma vida para falar sobre isso. Porque é muita coisa. Então, felizes os pobres, pobres não no sentido de não ter bens. É pobres no sentido de não estar apegado a eles. É nesse sentido. Porque as forças precisam estar livres. Se as forças estão aprisionadas pelo que está fora, você não entra no reino. Não lembram disso? Ele diz assim, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha, e o camelo aí, na interpretação da época, né, seria aquela corda grossa, né, que entrava naquelas agulhas grandonas. Então ele diz, é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque o rico é aquele que está preocupado com os seus ganhos e com a manutenção do que ele ganhou, então ele está todo aqui fora. Nós ficamos todos aqui fora, aprisionados aqui fora. Quando, na verdade, toda a movimentação do reino está por dentro. Então eu fico aqui fora e não consigo perceber e me incluir, né, esse centro mais externo, né, esse centro diretor mais externo, que é o ego, ele não consegue cumprir a sua função total, que é uma função também de se apropriar, né, a inteligência subjetiva, como se diz, né, se apropriar dos campos internos do próprio indivíduo. Então, pobres quer dizer, você está tomando uma decisão. Isso é uma decisão. Pobres, desapegados pelo Espírito. O Espírito que se é. O Espírito que se é. Note que Jesus já está dando o que? A mensagem da espiritualização. Aí já é a espiritualização. Ele já está propondo a espiritualização. Porque deles é o reino dos céus. Só em espírito podemos entrar no reino. O reino pertence ao Espírito. Por isso temos que fazer a cessação das relações externas para podermos fazer essa viagem. Senão ficaremos sempre atraídos. Notem lá no finalzinho do sermão, Jesus diz o quê? Ninguém serve a dois senhores. Eu não posso servir a todas essas conquistas externas e também servir às conquistas internas. Aí o Espiritismo vem para dar ao indivíduo a ideia do que é o necessário e do que é o supérfluo. Se você atua para o necessário, você vai realizar aquilo que é necessário para a sua manutenção física, para a sua ação, neste nível vibratório que você tem que passar, porque todos temos que passar. Se vamos conhecer a obra para o nosso processo evolutivo, precisamos conhecer todos os pontos de manifestação da obra. Então temos que estar nesse nível de evolução aqui também. Eu não posso saltar o nível, já imaginou, Cláudio? Fosse bom? Cláudio, aqui é a terra, meu amigo, de mundos primitivos, eu dar um salto lá para mundos de regeneração, Cláudio. Vamos junto. Não pode, né? Então temos que viver isso. Então esse é o primeiro movimento. Sem essa libertação, né? Isso é uma libertação. Se você não faz isto, e aí, claro que bens aí, não é só bens, coisas, uma casa, um carro, um dinheiro, não, é tudo que represente uma manifestação no campo social. Tudo que represente essa manifestação. A personalidade, a fama, o destaque, todas essas coisas que nós precisamos vencê-las. Ontem eu fazia uma palestra e falava sobre isso, né? Sobre essa questão das pessoas que têm seguidores. E eu dizia assim, olha, os caras que têm 35 mil seguidores, eu fico pensando, meu Deus do céu, o que é 35 mil pessoas lhe mentalizando?
Não, eu não estou criticando ninguém que faça isso, mas eu estou dizendo, poxa, é muita coisa. É muita coisa. Né? Então, nós às vezes praticamos atos que nos desfavorecem. São coisas às vezes que nos desfavorecem. Claro, você faz um trabalho, você apresenta algo perfeito, né? Um trabalho seu, um livro, uma palestra, o que seja. Com esse propósito de repartir, buscai o reino de Deus e sua justiça. A justiça, ela estará sempre na repartição. Todo justo reparte. Ele não reparte apenas o que tem, ele reparte o que ele é. Não é repartir o que tem, mesmo que você dê o que você tem de coisas materiais, mas o que você dá, o que você é tem que ir com o que você dá. Porque o outro que vai receber, ele vai receber também a sua vibração. Poxa, mas rapaz, o cara esteve aqui, me deu um copo de mingau. Poxa, que mingau, fiquei forte. Porque não foi apenas a coisa que você deu. Né? Então, este primeiro movimento é o movimento da busca. Para depois vir a aflição. Bem-aventurados os aflitos. Olha como isso é importante. Não é a aflição do desespero do apegado. Porque notem que ele fala que você deve realizar o desapego. É a aflição do buscador. Do buscador dos recursos para ingressar no reino. Porque você já vislumbrou o reino. Você já percebeu as claridades do reino. Você não é mais a mesma pessoa. Por isso o sermão, ele é muito impactante. Cada fragmento do sermão, temos que parar, olhar, meditar, ler as coisas que foram escritas, ouvir as palestras que já foram feitas sobre o sermão. Poxa, esse cara tem razão nisso, pô, vou anotar isso. Isso é importante. Isso vai compor o quadro de como eu também vejo isso e tal. É importante, porque é um estudo. Cláudio fala que nós temos que estudar Jesus. Amar Jesus é estudá-lo. É estudá-lo. Para poder captar, perceber, integrar-se no psiquismo dele e se tornar um repartidor tanto quanto ele. E aí está a felicidade. Né? E aí está a felicidade. Então, a aflição do buscador. Em aflição, a oração. Quando estamos aflitos, a oração. A oração onde você entra no teu quarto, né? Cláudio já trouxe o nosso sermão aqui todo. Você entra no teu quarto, que é o teu pai que vem em secreto. Olha aí. O mestre, né? Perfeito. Que o teu pai que vem em secreto. Mas vem em secreto é ele ver no campo das suas intenções. Veja bem. Nós estamos falando do campo das intenções. Porque o mais secreto, mas o mais secreto de tudo é a intenção. Meu amigo, eu fiz isso com qual intenção? Aí sim, aí Jesus diz, se esse movimento de orar for o movimento desse campo de profundidade, ele te recompensará. Está lá, que o teu pai que vem em secreto te recompensará. O que é recompensar nesta relação íntima, silenciosa com Deus? É você aurir, receber, sofrer o acréscimo de novas medidas de Deus. Após a oração, você terá novas medidas de Deus. Ah, mas agora eu vejo a vida. Mas eu não tinha visto isto. Eu não tinha visto isto. Então eu vou estagiar, né?
Vou usar de novo o Berto Holden. Eu vou saborear o princípio espiritual que Jesus apresentou. Saborear, olha a linguagem de Holden. Porque é um pouco isto. Então vou saborear este novo, essa expressão libertadora. Eu estou renovado. Totalmente renovado? Não. Um pouco renovado. E aí, uma nova oração, mais oração. A oração, ela vai penetrando nos escaninhos da mente, levando luz que vai dissipando as sombras. A oração é uma via direta com o reino. É uma via direta, porque você em oração se eleva acima da matéria. É uma via direta. Você entra direto no reino. Como não temos firmeza em alguns propósitos, no bem, o que fazemos? Voltamos para o nosso primitivismo. Aí rompemos o canal da oração. Aí vamos aguardar a nova aflição. Controle meu tempo. Vamos voltar à nova aflição. Para na nova aflição, meu Deus do céu, a nova oração. A oração sentida, onde receberemos as novas medidas de Deus. Então, após a oração, onde Deus não nos julga, vamos iniciar mais uma etapa do processo de reforma. Aí as reformas mais intensas. Está no sermão. Se o teu olho é motivo de escândalo, arranca-o e lança-o fora. Olha a base da reforma íntima. Está no sermão. Tudo que o Espiritismo diz hoje, Kardec até diz isso. O Espiritismo não traz uma moral nova. A moral do Espiritismo é a moral do Cristo. Kardec, na conclusão do Livro dos Espíritos, não é? Brilhante a conclusão, ele vai dizer, o Espiritismo, ele vai pormenorizar, detalhar aquilo que já havia sido dito por Jesus. Os princípios espirituais trazidos em bloco, o Espiritismo vai fracionar aquilo. Tome isto, vá digerindo isto. Então a reforma. A reforma que vai nos conduzir à libertação das forças. Que vai estabelecer ao longo das muitas vivências a pureza de coração. Puro de coração. Coração aí no sentido de centro das forças do espírito. Inteligência, sentimento, vontade e fé. Essas são as forças principais. Então, essas forças livres tornam o coração puro. O coração manifestado, o reino revelado. O reino revelado. Para sermos uno com o Pai. Então eu queria deixar essas reflexões. Deixei tudo pronto para nosso amigo Flávio, que virá depois no intervalo, fazer os arremates e as conclusões. Muito obrigado.